Geração do Avivamento, bom dia para todos vocês, amém? Um dia muito, muito abençoado no nome de Jesus, um dia poderoso, glória a Jesus. Muito feliz de estar aqui com vocês mais um dia, para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Seja bem-vinda Naila, Caroline, G, Suzana, Amanda, Mariana, Verônica, Kekel, Gleice, sejam todos bem-vindos, Neide, Claudineia, Bruna, querida, Ronan, Lúcia, Verônica, sejam todos bem-vindos, amém? Live de número 205, para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. São mais de 205 horas aqui de ministração. Forte, né? Toda honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam bem-vindos, amém, a um dia abençoado. Hoje nós começamos a ler Gênesis. Eu quero ler 2 capítulos de Gênesis. E a nossa dinâmica é essa. Um capítulo, pega a visão, um capítulo na live e 6 em casa. Nós vamos continuar com essa frequência. Só que hoje eu quero ler 2, porque da outra vez a gente leu Gênesis 1, e aí ficou o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 para casa. E depois a gente leu o 8. Então eu quero que a gente leia algo diferente aqui nas lives. Amém? Que isso pode trazer também palavras diferentes. E se tudo der certo, a gente vai terminar a Bíblia esse ano 2 vezes, para honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam do reino dos céus. Amém? Glória a Jesus. Muito feliz de estar aqui com vocês. Mais um dia. Simon, querido. Seja bem-vindo. Lohane, Claudineia, Elídia. Sejam todos bem-vindos. Todos. Amanhã nós vamos orar contra o espírito ou o trono de procrastinação. E o que é procrastinação? Aquilo que te impede de fazer o que você deveria ter feito. Certo? Muita coisa não aconteceu na sua vida porque você tem procrastinado. E a procrastinação, ela é como um feitiço. Eu vou aqui simplificar procrastinação. É como estar debaixo de um feitiço, você não consegue sair. Então amanhã nós vamos estar orando por essa área. Procrastinação é preguiça, certo? É esse tipo de coisa. Então você já se prepare, amém? Glória a Jesus. Procrastinação é algo sobrenatural. E eu sei que muita gente procrastina porque tem grandes promessas e o diabo trabalha. É como se fosse um encantamento de Satanás. É uma pessoa muito iludida, mas que procrastina muito, certo? Glória a Jesus. Vocês estão perguntando se o ratinho tá vivo? Tudo, até ontem, quando eu falei com a Ed, com a pastora Elisângela, ele estava vivo ainda. Aí ele ficou na casa do Lourenço, que é só uma criança. Agora ele foi para casa da Elisângela. Agora vocês têm que reforçar a oração, porque agora é 3 crianças. Tô até com saudade deles. Amém? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Em nome e na autoridade de Jesus. Um dia abençoado para você. Um dia sobrenatural na sua vida. Um dia profético. Hoje eu quero falar sobre o profeta dimensional, né? Hoje eu quero falar sobre o profeta dimensional, que é algo que as pessoas têm muita curiosidade. Então hoje eu vou estar falando isso com você. Amém? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos a um dia sobrenatural. Glória a Jesus. Vocês aceitam o chimarrão? Ah, Salvador, Bahia está presente. Fala aí, gente, pra mim, de que estado vocês são? Enquanto você vai falando de que estado você é, abra em Gênesis já, capítulo 1 e já deixa aí. É fácil. Gênesis é fácil. Amém? Ó, decora sempre o primeiro e o último de cada livro. O primeiro livro do Antigo Testamento
é Gênesis, o último é Malaquias. O primeiro livro do Novo Testamento é Mateus e o último é Apocalipse. Amém? Goiás, Belo Horizonte, Alemanha. Uau! Uau! Um abraço para você, Bruno. Gente, esse é o melhor fonoaudiólogo do Brasil. Aí, ó. Bruno Oliveira Voz. Esse é o melhor fono do Brasil. Já segue esse homem aí. Pensa, ele cuidou da minha voz na conferência. Não só a minha, a da Letícia, a da Nani. Londres, Teresina, Montes Claros, Rio de Janeiro. Sou de Pernambuco, Itália. Shalom, Thaís, querida. Um beijo pra você, filha amada do meu coração. Embu-Guaçu, Rio de Janeiro, Ilhabela. Glória a Deus. Caratinga, Joinville, Santa Catarina, Brasília, DF. Vocês são de tudo que é lugar. Às vezes eu falo assim, tem alguém do Acre? Gente, eu fiquei impressionada na conferência. Tinha muita gente de Manaus. Eu acho Manaus tão longe. Eu acho Manaus assim, lá no final do Brasil, né? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém. Para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Catanduva, São Paulo. Juína. Ó, Manaus. Manaus. Tem gente de Manaus aí. Fortaleza, Ceará. Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Glória a Jesus. Ribeirão das Neves. Embu-Guaçu. Tarumim, Minas Gerais. Ilhéus, Bahia. Amém. Angra, Rio de Janeiro. Andrezito, perto de Foz do Iguaçu. Angélica, eu vou passar pela Argentina. Eu perguntei pra Nani aonde que você mora pra ver se não tá na minha rota, né? Eu não sei se tá na minha rota, mas a gente vai entrar, né, amor, na Argentina? A gente vai entrar na Argentina. Não sei se você mora entrando pela a entrada convencional aqui. Até perguntei. Depois eu falo com você lá no WhatsApp. Quem sabe dá pra gente se ver. Amém? Sorocaba, Maranhão, Vitória. Glória a Deus. Gente, tem aluno meu da Argentina aqui? Aluno da escola? Glória a Deus. Gente, o que tem gente do Nordeste aqui? Aracaju. Não conheço Aracaju. Nós temos a pretensão de fazer um evento em cada capital. Não sei se vai ser o ano que vem, com Deus. Ó, Emília, Buenos Aires. Nós vamos passar em Buenos Aires, Ju? Provavelmente sim. Ele falou provavelmente sim. Tá? Vocês querem saber do meu presente, né? Não posso falar ainda, gente. Não fui autorizada a mostrar o presente. Amém. Glória a Deus. Ó, os meus alunos dos Estados Unidos estão pedindo um encontro. Se eu tiver uns 50 alunos, eu acho que eu tenho mais de 50 alunos, mas se eu tiver uns 50 alunos lá nos Estados Unidos, quem sabe? Eu não, né? Eu não tô fazendo agenda para outras igrejas, mas só dentro do meu ministério. Então, quem sabe, né? Glória a Jesus. Tenho muito aluno também na Europa. Amém? Sejam todos bem-vindos. No nome de Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos. Vamos orar para nós começarmos? Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu aqui, Senhor Deus, venho pedir, Pai, que o teu bálsamo, Senhor Deus, de avivamento, que o Senhor possa falar conosco de forma poderosa, Pai, no dia de hoje. Que o Senhor fale através da tua palavra, que o teu Espírito Santo esteja conosco, Pai, de forma palpável, de forma genuína, Pai, no nome e na autoridade de Jesus. Nós consagramos essa live, consagro todos os que estão aqui, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Sejam todos
Eu te aviso, Emídia. Quando eu estiver indo, eu aviso. Você chama a Nani, avisa ela, que é mais fácil falar com a Nani do que comigo. Eu abandonei meu celular esse mês. De tanto estresse que eu tava quase entrando num burnout. Falei, quer saber? Vou tirar uns dias pra mim, porque não tô bem. Aí tirei. Eu falei assim, desenganei o celular. Eu respondo 2 pessoas só. Pastora Elisângela, meu varão, né, porque tá comigo, e a Nani. E os meus líderes, dentro da medida do possível. A Thaís sabe. Thaís, né, os meus líderes. A Thaís eu respondo mais que ela é do suporte, então. Mas eu desenganei. Falei, ó, celular, tchau. Gente, eu tenho que responder meu apóstolo. Ele me mandou mensagem tem uma semana e eu não respondi. Sangue do cordeiro. Pra você ter noção, o jeito que é. Não, tem tanta gente que eu preciso responder. Amém. Mas tá tudo certo. Nós que lute. E Thaís, você não reclama não, que você é uma das pessoas que eu mais respondo, tá? Você é uma das pessoas que eu mais respondo. Você não reclama não. Dei tchau ao meu celular também. Gente, se vocês tivessem a minha vida, vocês iam... Você começa a entrar na aflição, assim, de tanto... É tanta coisa que você tem que responder, que aí você fala, não vou responder a ninguém agora. É desse jeito. Abra comigo em Gênesis, capítulo de número 1. Amém? Gênesis, capítulo de número 1. Gênesis, capítulo de número 1. Gente, eu quero muito que vocês entreguem a prova hoje, meia-noite, tá? Vocês já fizeram a prova? Ou ainda não? Ou estão procrastinando ainda? Quebrar esse espírito quebrar esse espírito, né? De procrastinação aí. Tá certo, a gente subiu a Masterclass, né? Só ontem. Porque a gente tava com um probleminha na plataforma, mas deu certo já. Tá? Glória a Deus. Então, vamos lá. Abra comigo em Gênesis. Vamos prestar atenção na criação aqui? Agora nós vamos ler a criação, tá? E eu quero que você preste atenção aqui, porque aqui tem chaves poderosas. Amém? Ó, Gênesis capítulo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Então, peraí. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas. Então, havia uma terra sem forma e vazia, e havia águas profundas. Presta atenção. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Quem que é o Espírito de Deus? O Espírito Santo. Presta atenção. O Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. O Espírito Santo estava pronto, estava esperando a voz do Criador. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. E separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Essa luz, queridos, não é o sol. Não, é a luz. A noite passou e veio a manhã. E encerrando o primeiro dia. Então Deus disse, haja um espaço entre as águas, para separar as águas dos céus das águas da terra. Então aqui houve uma separação de água, para separar as águas do céu e as águas da terra, ok? E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas do céu. Amém? Então, presta atenção aqui. Deus, a gente entende que a água ela estava toda espalhada, certo? E aqui Deus ele vai fazer uma separação dessas águas, tá?
E vai ter águas no céu e águas sobre a terra, ok? E Deus chamou o espaço de céu. Então houve um espaço entre essas duas águas e esse espaço foi chamado de céu. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Então Deus disse: junte-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. Então as águas que ficou embaixo, tá? Deus agora estava juntando num só lugar para fazer, as águas, para separar o quê? A terra seca das águas. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: produz a terra vegetação, toda espécie de plantas, como sementes e árvores, que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu sua vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, e cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o terceiro dia. Então Deus disse: haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos. Então agora Deus vai fazer, presta atenção, primeiro Deus criou a luz para separar das trevas, mas só agora Deus vai criar, presta atenção, as luzes no céu para separar e marcar, dia e noite, e marcar as estações. Que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a maior para governar a noite. E criou também as estrelas. E Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e para governar o dia e a noite, para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. Amém? A noite passou e veio a manhã, encerrando o quarto dia. Então, até o quarto dia, Deus vai separar as águas, vai criar a luz, vai criar o céu e as estrelas, o sol e a lua, a vegetação, certo? Separar terra de mar. Então Deus disse: encha-se as águas de seres vivos e voem as aves no céu e acima da terra. E assim Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus abençoou: sejam férteis, multipliquem-se, que os seres encham os mares e as aves multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quinto dia. Então Deus disse: produza a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie. Amém? A cada um conforme a sua espécie. Animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: presta atenção aqui agora. Façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Façamos no plural e será semelhante a nós. Então Deus está falando que é para fazer um homem,
tá? Semelhante a ele, mas quando ele se refere a ele, ele fala a nós. Aí eu pergunto para você, a nós quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim eu entendo. Agora, como que nós somos semelhantes a Deus se Deus é Espírito? Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, essa imagem e semelhança é no espírito, tá? É no espírito, ok? Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam no chão. Então, aqui Deus criou o homem para dominar sobre todo tipo de animal, certo? Assim Deus criou os seres humanos, à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra. Olha, eu quero que você entenda algo aqui, ó. Deus está criando o homem à sua imagem e semelhança. E Deus vai dar uma ordem, tá? Deus vai dar uma ordem para que eles venham se multiplicar. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam no chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes e em toda a terra todas as árvores frutíferas, para que lhes sirvam de alimento. Eu dou todas as plantas verdes como alimento e todos os seres vivos eu dou todas as plantas verdes como alimento e todos os seres vivos aos animais selvagens, às aves do céu e os animais que rastejam pelo chão. Assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Amém? Desse modo, completou-se a criação. Agora eu estou no capítulo 2 de Gênesis, tá? Nós vamos ler até o capítulo 2. Desse modo, completou-se a criação dos céus, da terra e de tudo que nelas há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra da criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra. Não que Deus tenha ficado cansado, certo, meus irmãos? Mas eu preciso que você entenda. Existe um dia dentre os 7 que é especial, que é o sétimo dia. É o dia que Deus consagrou, é o dia que Deus separou. É um dia especial. Esse é o relato da criação dos céus e da terra. Agora vamos ler o homem e a mulher no jardim. Quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, nenhuma planta silvestre nem grãos haviam brotado na terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra, e não havia quem a cultivasse, mas do solo brotava água, que regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou um ser vivente. Olha, Deus vai pegar aqui agora o pó da terra, corpo, obra-prima do corpo. Deus vai soprar o fôlego da vida, seu espírito sobre nós. É onde nós nos parecemos com ele. E agora o homem vai se tornar um ser vivo, ele vai ter o que agora? Uma alma, certo? O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. Então Deus, depois de criar tudo, ele cria um jardim no leste, chamado Éden, e ele vai colocar o homem ali que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvore de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim,
colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aqui, presta atenção. No meio do jardim, Deus vai colocar duas árvores. A da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você consegue entender aqui que são duas árvores? Duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No meio do jardim, tá? Da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim e depois se dividia em 4 braços. Primeiro braço, Pison, rodeava toda a terra de Ávila, onde existia ouro. Ok? O ouro dessa terra é de grande pureza. Lá também há resina aromática e pedra de ônix. Dizem os historiadores que o braço de Pison, aonde tem muito ouro, ele está em oculto, né? Dizem que existem pessoas da alta elite que sabem aonde é esse braço, porque tem muito ouro, certo? O segundo braço, chamado Gion, rodeava toda a terra. De Cush, o terceiro braço, chamado Tigre, corria para o leste da terra, na Síria. Então, esse braço aqui é conhecido. O quarto braço era chamado Eufrates, rio Eufrates, que existe até hoje, tá? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe deu, mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim. Presta atenção. Exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu preciso que você entenda. Nesse momento, Satanás ele já havia caído, tá? E Deus, presta atenção. Nesse momento, a criação, o anjo, Lúcifer, ele já havia caído, certo? Ele já havia caído, certo? Gente, o jardim do Éden, ao nosso entendimento, ele é na terra, tá? Então, até aqui, Lúcifer já tinha caído. Eu entendo que a árvore do conhecimento do bem e do mal era o quê? Era como se fosse esse fragmento da desobediência, né, de Lúcifer. Deus teria que expor todas as coisas que já existiam, tá? Agora, presta atenção. Deus vai dar uma ordem a Adão. Olha, Adão, você pode comer tudo, menos de uma árvore, a do conhecimento do bem e do mal. Agora, se você comer desse fruto, com certeza você vai morrer. Então, vamos lá para você entender algo. Eu vou explicar algo aqui, talvez, para o que você não entendia. Aqui, nesse contexto, o ser humano, antes da queda, ele era incorruptível, ele não tinha pecado, e aqui ele está como alguém eterno. Ele está como alguém eterno. Ele não tinha pecado. Só que a Bíblia está dizendo, Deus está falando, se você comer, você vai morrer. E que morte é essa que Deus está falando? A morte do corpo, tá? A morte do corpo. Se você comer desse fruto, você vai morrer. A morte do corpo e a morte espiritual. E qual que é essa morte espiritual? Aqui Adão tinha um relacionamento direto com Deus. Então era seu espírito que governava o seu corpo e a sua alma. Só que a partir do momento que ele vai comer esse fruto, a alma vai passar a governar. A carne vai começar a ter dias e ela vai começar a envelhecer, certo? E aqui vai haver o quê? Uma morte espiritual. Morte espiritual. E morte do corpo também, gente. Porque se Deus fez imagem e semelhança, tá? Então, vamos lá.
O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe os homens para ver como os chamaria. E o homem, trouxe o homem para ver como os chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu o nome de todos os animais domésticos e todas as aves do céu e todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Presta atenção aqui. Todos nós viemos de Adão. Deus está falando, os animais, cada animal eu tirei eles da terra. Fiz eles da terra. Mas a obra-prima é a terra, Deus vai criar Adão. Agora, de Adão, Deus vai criar Eva. Tá? Então, o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor fez a mulher e a trouxe ao homem. Isso também revela o mistério de uma carne só. Deus não fez a Eva lá da matéria-prima de novo. Ele vai fazer da costela de Adão, para que seja uma carne só. Amém? Dessa costela o Senhor fez sair uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente exclamou o homem: esta é osso dos meus ossos. Pega a visão aqui. Carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. A mulher que dá luz ao homem, mas a mulher foi gerada do homem. Não, você não entendeu. Todo homem, toda mulher só pode nascer de uma mulher. Não pode um homem nascer de um homem, uma mulher nascer de um homem. Mas lá no princípio, a mulher foi gerada do homem. A mulher, ela é extraída do homem. Agora, essas mulheres vão gerar vidas. Então, tem gente que fala assim, mas fala pro homem, mas você só tá vivo, você só tá aqui porque uma mulher te pariu. E de fato, verdade. Mas só existe uma mulher porque ela foi gerada da costela de um homem. Isso, ok? Então, isso aí é poderoso. Então, não fica aí desdenhando dos homens, não, porque eles não geram. Se você olhar na criação, no princípio. Gente, travou, mas eu acho que voltou agora. Amém? Se você olhar na criação, tá? No princípio, a mulher, ela é gerada do homem. Tá? Olha o que ele vai falar. Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Travou, gente? Voltou, né? Eu espero que tenha voltado. Amém? Por isso o homem deixa... presta atenção aqui. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. E os dois se tornam um só. A Bíblia está dizendo, é exatamente por isso que o homem e a mulher quebram vínculo com seus pais. E agora se une a essa mulher como uma carne só, ok? O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Por que eles não sentiam vergonha? Porque não tinha pecado. Certo? A morte física do homem poderia ser o envelhecimento? Sim, gente, a morte física do homem é acabar com a matéria. Então, até não entrar o pecado, não havia morte, tá? Certo? Vocês querem que eu continue no 3 ou vocês querem que eu fale sobre o profeta dimensional? Amém? Vocês querem que eu continue no 3? Ou vocês querem que eu continue aqui sobre o profeta dimensional? Vocês vão... Continua. Então, eu vou continuar. Amém? Então,
Então, vou continuar. 3. O pecado do homem e da mulher. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher. Tá, então presta atenção aqui. Havia a serpente, tá? Havia a serpente, que era o animal mais sábio, mais inteligente ali. E o diabo, Satanás, ele vai entrar na serpente. Gente, eu vou ler rapidinho aí, eu vou falar do profeta dimensional. Vai dar tempo, tá? Olha só o que a serpente vai dizer. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. E só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão como Deus e conhecerão o bem e o mal. Então aqui, essa serpente, ela está abduzida pelo Satanás, pelo Lúcifer, pelos anjos, por algum dos anjos caídos, eu acredito que seja Lúcifer. E aí, aqui a serpente está falando, não, pode comer, na verdade, você vai ser como Deus, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Por quê? Até aqui, a humanidade não sabia o que era o mal, o que era o pecado. A mulher viu que a árvore era linda e que o seu fruto parecia delicioso. E desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou o fruto e comeu. Depois deu ao marido, que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram. Presta atenção aqui. Naquele momento, os olhos se abriram, ok? E eles perceberam que estavam nus, certo? Nesse momento aqui, gente, eu preciso que você entenda. Nesse momento aqui, o ser humano, ele perde a primazia de ser eterno, a primazia de viver algo lindo. E eles pecam, eles caem. Então aqui a criação cai. Por causa do quê? Da desobediência. Por que é desobediência? Porque Deus pediu para não comer e não tocar. Certo? Até aqui a serpente andava. A serpente tinha pés. Por isso, costuraram as folhas de figueira umas nas outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. A Bíblia vai dizer que só Moisés viu Deus face a face. Mas quando a gente lê Gênesis, a gente vai ver que Deus descia no jardim ao entardecer. Olha só, o pôr do sol é um momento de encontro. Porque o pôr do sol é quando o dia está começando, para o calendário judaico. Então, ao entardecer, Deus descia no jardim e caminhava pelo meio do jardim. Então, o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez?
A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que eu comi o fruto. Então o Senhor disse à serpente: uma vez que fez isso, maldita é você. Entre todos os animais domésticos e selvagens, você se arrastará sobre o próprio ventre. Rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. Olha só o que Deus está falando. Olha só, serpente. Você anda, caminha, agora você vai se rastejar. Essa é a sua maldição, você vai comer do pó. Agora, a descendência da mulher e a sua descendência, vocês vão ser inimigas uma da outra. Tanto da descendência de ambas. Ele lhe ferirá a cabeça, ou seja, a descendência da mulher. Ele lhe ferirá a cabeça. A gente tem o costume de matar a cobra e cortar a cabeça, certo? E você lhe ferirá o calcanhar. A cobra tem costume de picar no calcanhar, no pé. A mulher disse: farei mais, agora vem aqui, porque isso aqui me confronta. Isso aqui me confronta. Isso aqui me confronta. A mulher disse: farei mais intensas as dores de sua gravidez. Como que Deus pode aumentar algo que ainda não existe? Como que Deus pode aumentar algo que ainda, supostamente, pela nossa leitura, não existe? Então, o que eu quero explicar aqui para você, o que eu acredito. A criação, ela está sendo narrada resumidamente com os pontos mais importantes. Mas eu não acredito que Deus criou o Adão e a Eva ontem e expulsou eles semana que vem. Não. Eu acredito que eles viveram um determinado tempo, certo? Dá a entender que Eva já tinha tido filhos. Dá a entender que Eva e Adão já tinham tido filhos, porque farei mais intensas as dores da sua gravidez. Não existe, queridos, múltiplo de 0. Tá? E com dor você dará luz. Seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Então aqui, presta atenção. Aqui a terra dava tudo muito fácil. Agora aqui a terra agora é amaldiçoada. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do seu rosto você obterá alimento, até que volte à terra, da qual foi formado. Pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Presta atenção. Olha a maldição aqui de voltar para a terra. Antes, Adão, ele estava numa estatura de ser eterno, mas agora, pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Agora o paraíso perdido. E a gente vai finalizar aqui no número 3. O homem, Adão, deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e Eva. Então Deus disse: vejam agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida, olha só, presta atenção aqui. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Tá, então vamos lá. Primeiro, eles viviam para sempre. Eu acredito de todo o meu coração que eles já tinham comido do fruto da árvore da vida, que dava o quê? A eternidade para eles. Ponto. Mas aí havia uma cláusula: se eles desobedecessem e comessem do fruto da árvore do bem e do mal, porque Deus não proibiu a árvore da vida, e a árvore da vida estava no meio do jardim, eu acredito que muito perto da árvore do bem e do mal. Agora eu acredito aqui que eles comeram, tá?
do fruto da árvore da vida, eles tinham a eternidade. Mas havia uma cláusula, não podia comer da árvore do bem e do mal. Mas eles foram lá, a serpente enganou a Eva foi lá e persuadiu Adão e eles comeram. Agora, olha só o que Deus está fazendo. Se eles tomarem o fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso aconteça. Então Deus está falando assim, opa, agora olha gente, vamos cuidar aqui. Para impedir que isso aconteça, o Senhor expulsou do jardim do Éden Adão. Os expulsou do jardim do Éden. E Adão passou a cultivar a terra, da qual tinha formado. Depois de expulsá-los, então Deus expulsa eles para eles não comer da árvore da vida. Tá? Porque senão eles voltariam à estatura da eternidade. Agora Deus vai colocar 2 querubins a leste do jardim, com uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho da árvore da vida. E a gente viu lá em Apocalipse que uma das coisas que Deus promete para nós é o fruto da árvore da vida. Por quê? A eternidade. Amém? Certo? Então, vocês conseguem entender isso? Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês. Então, fica para casa. Pode ler mais. Fica para casa. Pode ler mais 6 capítulos. Tá? Leia mais 6 capítulos. E aí, o próximo... leia mais 6 capítulos. E o próximo... a gente lê aqui, tá bom? A gente vai fazer assim. Não importa quantos a gente lê na live. A gente sempre vai ler mais 6 capítulos, tá? Abra comigo agora em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Certo? Glória a Jesus. Abra aí. 2 Coríntios, capítulo 12. Gente, a Bíblia é extremamente profética. Você precisa olhar a Bíblia com olhos proféticos. Todos nós estamos, Henrique, em busca da árvore da vida. Todos nós. Por isso que nosso nome está escrito no livro da vida. O livro da vida é o livro da eternidade. Amém? Que diz assim: conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Eu trouxe esse versículo que fala que Paulo é levado ao terceiro céu, tá? Paulo é levado ao terceiro céu. Ele é levado a um paraíso, tá? Ele fala dele na terceira pessoa, para não dizer que é ele, certo? Ele não queria falar que era ele que tinha tido essa experiência, certo? Então, eu preciso que você entenda que Paulo é levado para ver algo numa dimensão espiritual, certo? E eu quero falar hoje sobre o profeta dimensional. O que é um profeta dimensional? É alguém que com uma facilidade grande é levado a outras dimensões espirituais, certo? O profeta dimensional, ele é alguém que Deus usa para andar nas dimensões. E eu poderia dizer para você que todos nós somos dimensionais através do Espírito. Mas a diferença entre um arrebatamento não lúcido, que é aquilo que Deus... Por exemplo, presta atenção. Hoje, eu vou dar um exemplo para você. Hoje, muitas pessoas, elas falam assim: olha, apóstola, a senhora veio aqui em sonho, a senhora orou por mim, me libertou, no sonho eu fui liberta e eu sinto que de fato eu fui liberta. Eu falo: uau! Olha, apóstola, você no sonho veio e impartiu algo comigo e eu senti, eu acordei eletrocutada, eu sei que eu recebi algo.
Ou senão, a pessoa fala assim, apóstola, na hora da libertação, a senhora estava aqui na minha frente. E eu senti a mão da senhora na minha cabeça. E eu vivi a liberdade, mas eu estou na minha casa, no corpo. Aí eu falo para você, Deus nos usa em espírito quando nós dormimos. Deus nos usa em espírito quando nós oramos. E como que é isso? Você deita, você dorme e Deus pega o seu espírito e vai trabalhar com ele. E é exatamente por isso que muita gente sonha. Principalmente quem talvez você já sonhou eu impartindo com você já sonhou eu te libertando. E você acordou com ânsia de vômito ou vomitando. Aí você fala, mas será que isso foi real? Isso foi na dimensão do espírito. Ou seja, isso foi nas regiões celestiais. Certo? Mas a maioria das pessoas que Deus... Por isso que tem vezes que nós acordamos muito cansados. Porque Deus usou o nosso espírito para guerrear nas cortes celestiais. Certo? Agora, a diferença do profeta dimensional é que o profeta dimensional, ele não faz isso só dormindo. Deus não faz isso com ele só dormindo. Deus faz isso com ele acordado e ele lembra exatamente o que ele fez, o que ele falou, o que ele viu. Essa é a total diferença do profeta dimensional de uma pessoa convencional, certo? Ok? Então, é dessa forma que Deus usa o seu povo, os seus profetas, né? Então, eu sei que Deus me usa muito desse jeito. Então, o profeta dimensional, a diferença dele é que ele é usado lucidamente. Então, ele começa aqui a orar e, de repente, Deus pega ele e leva para uma dimensão. E pode ser para uma dimensão física, mas ele está no âmbito espiritual, certo? Então, por exemplo, o profeta dimensional, ele começa aqui a orar e Deus pega ele em espírito, lucidamente, e leva ele para ver um lugar. Presta atenção. E lá ele começa a libertar ou a orar por alguém lá. A Thaís aqui é uma profeta dimensional. Certo? Então você vai em espírito, lucidamente, respaldado por Deus, guerrear em um lugar e você volta depois e você lembra de tudo. Esse é o profeta dimensional. Então o profeta dimensional, ele é alguém que Deus usa lucidamente nas esferas celestiais, tanto na das trevas, tanto na da glória e tanto aqui na humana. Nós estamos no Cronos, matéria, mas no Cronos existe uma película, o véu espiritual que está no Cronos, que está aqui no nosso mundo. Então existe o quê? Então, existe espíritos, demônios, anjos andando aqui da nossa dimensão física. Só que eles estão na dimensão física, mas eles estão dentro de um contexto espiritual. E quando essa pessoa ela é tomada em espírito por Deus, ela entra dentro desse lugar, aqui na terra, ou nas regiões de cativeiro, ou nas regiões do céu, certo? Então, por que Deus faz isso? Isso é uma sensibilidade profética muito grande, tá? Olha, apóstolo, eu não acredito nisso não, isso aí é uma heresia, isso aí nem é bíblico. Vamos achar aqui a passagem de Eliseu. Vamos achar aqui a passagem de Eliseu e Geazi, com o despojo de Naamã. Vamos achar aqui, porque aqui a gente mostra as coisas para você, tá? Deixa eu achar aqui. De Eliseu e Geazi. Segundo, eu acho que é essa. Segundo Reis, capítulo 5. Eu vou mostrar. Eliseu era um profeta dimensional. A Bíblia está mostrando isso aqui para mim. Eliseu, um profeta dimensional, tá? O dimensional é um nome moderno, mas se você quiser falar um profeta de arrebatamento, é outro nome que você pode dar também. Segundo a Reis, abre comigo, Segundo a Reis, capítulo 5. Eu vou achar certinho aqui a passagem agora. Ô, Espírito Santo maravilhoso, obrigado por me lembrar. Porque tem uns jovens aí religiosos que você resiste ainda. Amém? Glória a Deus. Tá, vamos lá.
2 Reis, capítulo 5, vai para mim a partir do verso 20. Vou explicar o contexto. Vem aí um capitão chamado Naamã para ser curado de lepra. Ele é curado de lepra. E aí ele quer dar agora despojo, ele quer dar uma riqueza. Só que Eliseu não quer pegar essa riqueza. Porque ele quer que Naamã fica devendo para Deus e não nada para ele, certo? Agora, o Geazi, que é o servo de Eliseu, entra a ganância no coração dele. Mas Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor não deveria ter deixado esse sírio, Naamã, partir sem aceitar os presentes. Aí olha só o que Eliseu vai falar: tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele para ver se consigo alguma coisa. Então aí Geazi sai escondido de Eliseu e vai lá tentar pegar alguma coisa do Naamã. Enfim, ele chega lá, mente, fala que o Eliseu acabou de receber um povo lá, ele pede as capas, umas roupas, enfim. Agora, ele pega os quilos de prata, as 2 roupas que ele pegou, tá? Ó, aí ele volta. Agora vem aqui no verso 23. 2 Reis, capítulo 5, verso 6. Claro, leve 70 quilos, insistiu Naamã. E ele deu 2 roupas de festa, colocou a prata em 2 sacolas e enviou 2 servos para carregar os presentes para Geazi. Ao chegar na colina, Geazi pegou as sacolas, enviou os servos de volta e escondeu os presentes dentro de casa. Quando entrou para ver o seu senhor, Eliseu, este lhe perguntou: onde você esteve, Geazi? Não estive em lugar algum, respondeu Geazi. Mas Eliseu lhe disse: você não percebe que eu estava presente em espírito quando Naamã desceu da carruagem para encontrar-se com você? Peraí, Eliseu estava na casa. Mas quando Geazi estava lá pegando o despojo, Eliseu ali estava dimensionalmente em espírito. Eliseu estava presente. Então, da mesma forma que existem homens e mulheres que fazem projeção astral pelas trevas, tá? Quem é meu aluno viu no primeiro testemunho lá da Masterclass que isso existe. Agora, Eliseu está em espírito para ver o erro de Naamã, para ver o erro de Geazi. E aí, né, Eliseu fica bravo e fala que a praga que estava no Naamã vai passar para ele. Então aqui é um exemplo de um profeta dimensional, certo? Então o profeta dimensional, queridos, é alguém que começa a escutar aqui um louvor e Deus arrebata ele facilmente. Isso não é uma projeção astral, isso é uma habilidade que Deus concede a um profeta dele, para que ele veja as coisas que ninguém pode ver, certo? E aí, o profeta dimensional, ele tem meios de ir para as dimensões lucidamente de forma mais rápida, certo? E qual seria essa forma? Escutando louvores, adoração. Então, o profeta dimensional, se ele entrar no manto, ele é arrebatado pelo Senhor. E o Senhor, de forma com muita facilidade, arrebata o espírito desse profeta e leva ele em lugares, certo? Ok? Leva ele em lugares. Então aqui nós vemos, Eliseu estava na casa, mas quando o Geazi está pegando as coisas lá e fazendo as coisas erradas, Deus pega e arrebata Eliseu, fala: olha, Eliseu, o que o Geazi está fazendo? Certo? Ok? Então, por que eu estou falando isso para você? Eu vou contar essa história aí da Thaís. A Thaís ia nas conferências conosco, apagava, não voltava. Até que um dia eu falei: Deus, essa menina fica deitada aqui, não levanta mais, o que acontece? Aí um dia Deus falou: você não consegue trazer, ela está nas dimensões. Você tem que pedir para o anjo trazer ela de volta. Aí eu comecei a dar essa voz de comando: anjo, traz a Thaís de volta. Na hora ela acorda.
É incrível, tá? É incrível. Então, o profeta dimensional, tá? Ele vai para as dimensões, certo? Ele entra nas dimensões. E ele é um guerreiro do Senhor de forma lúcida. Então, se ele começar a orar, ele vai. Deus leva. Mas vai aonde quer? Não, Deus leva exatamente aonde precisa estar, tá? Só que também existe o ônus do profeta dimensional, que às vezes entra nas regiões de batalha, entra em luta com potestade. Eu lembro, a gente estava num congresso do Randy Clark, e a Thaís entrou numa dimensão de batalha espiritual e ela começou a ser enforcada, e ela começou a ficar assim. E aí nós entramos e eu comecei a guerrear pela Thaís, a pedir para os anjos tirar ela dessa região de batalha, de guerra. Então, assim, não é fácil ser um profeta dimensional também, porque você tem que aprender como você entra em lugares, como você sai desses lugares, e você de forma inexperiente pode entrar e ser lá, começar a sofrer, e você não está preparado para essa batalha espiritual. Então eu lembro, né, desse dia, Thaís, e passando muito mal, e eu falava, Senhor, envia anjos agora, tira a Thaís agora desse campo de batalha, traz ela de volta. Então não é uma luta no físico, é uma luta nas cortes celestiais. É difícil falar isso aqui para quem não tem esse tipo de experiência, é difícil falar isso aqui para quem nunca viu falar disso. Mas eu tô falando algo que é da minha realidade, a Thaís tá aí, é uma profeta dimensional. As pessoas do ministério nosso que estão mais perto, né, da gente sabe, né, como isso funciona. Eu acredito que se você pedir para o Senhor, Ele pode te tornar um profeta dimensional. Tem pessoas que nascem com isso. Tem pessoas que nascem dessa forma, com essa sensibilidade. Amém? Não é fácil dizer essas coisas aqui. Mas a gente tem um exemplo na Bíblia de um profeta dimensional, que é Eliseu, né? Então, aqui acontece com Eliseu. E Eliseu, né, o profeta. Agora, por que Deus usa o profeta para isso? Porque o profeta, ele enxerga o futuro através do seu espírito. O seu espírito é um compartimento de Deus. Agora eu quero que você entenda algo aqui, tá? Dentro de nós, presta atenção, dentro de nós existe um fragmento de Deus chamado Espírito. O profeta, ele só consegue ser profeta porque ele vê e anda na dimensão do Espírito. E o que é isso? Um compartimento de Deus dentro de nós. Então o profeta, quando ele fecha o olho, ele entra em conexão com Deus, ele não vê as coisas pela alma, ele vê pelo Espírito. Ele entra na dimensão do Espírito e ele fica ali. E ele fica ali buscando. E Deus começa a mostrar para ele o que de fato vai acontecer. O que de fato está acontecendo. Então, esse arrebatamento do profeta dimensional, ele acontece pelo Espírito, certo? E como que isso funciona? Você vai ver os profetas, quando iam profetizar, pedindo tamborim e harpa. Os louvores, presta atenção aqui no que eu vou falar. Os louvores de alta frequência, eles ativam o seu espírito para que você consiga ver o que Deus vai fazer, o que Deus está fazendo. E mais, Deus pode te arrebatar, te levar. Você está aqui, mas o seu espírito foi para uma dimensão, foi para um lugar onde Deus queria te mostrar algo. E você pode acontecer isso com você lucidamente, e isso é o profeta dimensional. Deus pode fazer isso conosco quando estamos dormindo? Faz com todos nós, mas a maioria de nós não lembramos. Ontem o Senhor, Ele deu para mim algo poderoso. Ontem eu estava escutando alguém falar de mente consciente e mente subconsciente. E aí o Senhor falava para mim que existe a mente consciente e a mente subconsciente. E aí o Senhor dizia, a mente consciente é o que está atrelada ao cérebro racional humano físico. E a mente subconsciente está atrelada à mente espiritual.
Por isso que é necessário técnicas espirituais para acessar o subconsciente. E existe uma ilegal que nós acabamos de aprender, que é a hipnose. Certo? Mas o nosso Deus Todo-Poderoso, por intermédio do Espírito Santo, nos ajuda a acessar, não só a mente consciente, mas a mente subconsciente. Acessar coisas que estavam lá atrás. Então, há uma via legal para se viver tudo isso, certo? Que é através do nome de Jesus. Então, por que eu estou dizendo isso aqui para você hoje, tá? Você, às vezes, fala assim, eu quero me lembrar de coisas que eu não me lembro da minha infância. Peça para o Espírito Santo que ele vai trazer a sua memória. Esses dias, acho que foi no primeiro dia, tá? Foi no primeiro dia da oração da restauração sexual. Eu pedi, Deus, traz à tona todo o abuso. E muita gente começou a lembrar do abuso que não lembrava mais, certo? Então, isso é sobrenatural. Então, assim é o profeta dimensional, ok? Profetas, eles estão todo o tempo. Por que o profeta, ele é meio antissocial? O profeta não é muito de... Gente, o profeta evita ficar conversando. Porque o profeta, ele quer ficar com Deus. Ele quer ficar ali na dimensão do Espírito. O profeta, ele não quer ficar perdendo tempo, jogando conversa fiado fora. Porque ele sabe que isso pode atrapalhar ele. O profeta, ele é um pouco antissocial. O profeta, ele não tem muita paciência. Porque o profeta é sim, sim, não, não. O profeta não tem meio termo. O profeta não quer abrir legalidade. Então, o profeta, eu vou falar aqui um pouquinho da característica do profeta. O profeta, Deus, ele gosta muito dele, ele gosta muito de se edificar. Então, o profeta, ele é um apaixonado pela presença de Deus. O profeta, ele só é profeta porque ele é alguém que gosta de passar tempo com Deus e de edificar o espírito. Ou nos louvores, ou orando em língua. Então, o profeta, ele é bem antissocial. Então, ele é bem na dele. Ele sabe que ele tem que ser usado por Deus, ele é usado por Deus, mas no tempo que ele pode estar sozinho, ele não quer saber nem de atender o telefone dele. Ele quer ficar ele e Deus. O profeta é extremamente antissocial. O profeta é de poucos amigos. O profeta não gosta de ficar com converseiro. Não. Essa é a característica do profeta. Mas existe um problema. O profeta, por Deus usar ele numa magnitude linda e impressionante perante os olhos da sociedade, ele pode se tornar um ser arrogante e autossuficiente. E aí está o problema. O profeta, ele pode se tornar um ser arrogante e autossuficiente e entrar nele a síndrome de Lúcifer. Achar que ele tá arrasando. E isso é o maior perigo do profeta. Certo? Então, o meu alerta para os profetas é: seja humilde, certo? Seja humilde. Então, outra coisa, o espírito do profeta, ele é sujeito ao profeta. E quando a Bíblia vai dizer isso para nós, eu entendo por dois viés. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Ou seja, eu controlo o que eu sinto na presença de Deus. Não existe uma coisa que Deus te habita. Não, você se permite viver aquilo. Então, tem gente que começa a gritar no meio da igreja, no meio do culto. Eu não aceito isso. Eu já repreendo. Eu tô no manto. Tá no manto, não. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Agora não é hora do manto. O manto é depois. Certo? Então, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Você tem controle. Tá? Agora é diferente. Quando um demônio pega uma pessoa, a pessoa não tem controle. Tá? E tem que mandar sair no nome de Jesus. Agora, a outra questão que o espírito do profeta é sujeito o espírito do profeta é sujeito ao profeta é que nós podemos fechar o nosso olho aqui agora e ir para as dimensões. Como eu faço com vocês na oração direcionada. O Senhor me deu a chave das dimensões. E aí eu consigo pegar e falar: gente, fecha os olhos, vamos aqui. E aí eu levo vocês no jardim de Deus. E quando vocês estão lá, por mais que vocês pensem que estão imaginando, que estão pensando naquilo, na verdade vocês estão. Porque eu não levo a sua consciência, eu levo a sua mente consciente, que é o quê? Eu levo você em alma e em espírito lá.
O seu corpo está aqui, mas eu levo você lá. Para viver aquilo. Nas dimensões celestiais de Deus. Para viver aquela cura. Amém? Para viver para tomar aquele despojo. Então, o espírito do profeta, ele está sujeito ao profeta, tá? Tanto para se controlar, tanto para ir nas dimensões. Então, quando nós queremos receber uma unção de Deus ou algo de Deus, você pode fechar os olhos e ir. Mas como que vai? Em nome de Jesus. Tá? Não existe ir lá em outro nome. Só através do nome de Jesus. E se Deus te der autoridade, você pode levar 1.000, 2.000, 10.000 pessoas ao mesmo tempo dentro desse lugar. E como? Aí tem gente que fala assim, nossa, apóstolo, você estava orando, eu fui, meu Deus, que sobrenatural. É porque a unção que está sobre a minha vida possibilita a abertura desses salões celestiais, certo? Quando, presta atenção aqui agora. Agora, quando uma pessoa não consegue imaginar, não consegue pensar, provavelmente a sua mente está cativa pelo espírito de loucura. Quando nós estamos com a nossa mente, nós vamos fazer aqui também, presta atenção. Não sei se vai ser 1 ou 2 dias de libertação contra o espírito de loucura. Vai ser poderoso. E nessa libertação você precisa viver o sobrenatural, tá? Precisa se entregar nessa oração. Então, quando nós temos dificuldade de pensar, de imaginar, dificuldade de sonhar, essa área chamada subconsciente, ela está sequestrada. Onde que ela está sequestrada? Nos cativeiros. Ela está obstruída. O diabo prendeu ela. E aí nós vamos liberar ela agora, nesses dias da oração, certo? Nós vamos orar contra todo espírito de loucura, todo espírito que atua na mente, toda enfermidade que atua na mente, certo? Então vai ser algo assim poderoso. Eu vou confessar para você, é a libertação que mais eu sinto, a minha carne tremer, porque para mim é a área mais difícil de libertar alguém. Para mim é a área mais difícil de libertar alguém, certo? Então aqui, quem tem dificuldade de sonhar, de imaginar, de pensar, quem tem dificuldade? Coloca para mim aqui agora. Você não deixe de ir na oração da madrugada. Eu vou fazer essa libertação. Você vai voltar a sonhar, você vai voltar a imaginar, você vai voltar a pensar, você vai tentar, até sonhos. O sonho, presta atenção, o sonho, esse sonhar em ter um carro, sonhar em viajar, sonhar em fazer isso, ele também está nesse compartimento. Tem gente que, eu não consigo sonhar, eu não consigo idealizar algo, eu não consigo pensar em algo. Certo? Então, vai ser poderoso, tá? Deixa eu ver o que mais que eu poderia falar. Thaís, me lembra aí outra coisa que eu poderia falar do profeta dimensional. Lembra aí pra mim, em nome de Jesus. As batalhas espirituais de um profeta dimensional, elas são mais intensas. Certo? Mais intensas que de uma pessoa que não tem essa habilidade, certo? Por exemplo, quando eu estou orando na madrugada, o Senhor me arrebata e a minha mente espiritual vai para as dimensões. E eu começo a ver bruxo, feiticeiro, e aí o Senhor me sequestra ali rapidinho para mim ver algo, para mim repreender na oração. Por que ele me mostra? Porque ele tem que me mostrar para mim ver o que está acontecendo nas cortes celestiais contra nós, para mim orar e para mim repreender. Gente, esse sonhar e não lembrar também é um significado, tá? Da mente estar obstruída. Então, todo mundo que tem dificuldade, tá? Todo mundo que tem dificuldade de sonhar, de pensar, de imaginar, de criar outra coisa. A imaginação, a criatividade, ela também está nesse lado da mente. E o diabo, ele rouba isso, certo? Ele rouba esse tipo de coisa. Quem aqui tem dificuldade de ser criativo? Então, essa dificuldade de ser criativo também pode estar obstruída, tá? Oração em línguas nos dá acesso. Agora, como que... Olha, eu vou ensinar vocês aqui uma chave. Qual louvor que te deixa mais sensível à presença de Deus? Você vai pegar ele
e você vai começar a orar em línguas. E você vai orar em línguas. E você vai começar a ver coisas. E aí você vai indo. Então você vai entrar na dimensão do Espírito. Você vai começar a ver na dimensão do Espírito. E eu vou começar a falar aqui pra você que você já viveu isso. Sabe quando você tá no carro e você começa a pôr um louvor e você começa a orar em línguas ali, ou meditar em Deus e você começa a ver você orando por pessoas. Você talvez indo num lugar e recebendo a transferência, a impartição de alguém. Na verdade, você não está imaginando. Você está vendo em espírito o que está predestinado a acontecer. Eu lembro que quando eu ainda não orava por ninguém, eu me via nas plataformas, nos púlpitos e milhares de almas. E eu ministrando, eu declarando, amém? É algo sobrenatural. A Bia está fazendo uma pergunta interessante aqui. Mas essas dificuldades têm somente contexto espiritual ou transtornos psicológicos também? Bia, pode ter os transtornos psicológicos, sim, mentais, tem que ser comprovados fisicamente. Mas eu vou falar uma coisa para você. A maioria dos transtornos mentais, eles são personificação de demônios. E o narcisismo é um deles. O espírito de loucura, certo? O toque religioso é outro dele, certo? Então o Senhor, ele pode nos curar. E se for algo físico, o Senhor também pode curar. Então agora na libertação, tá? Do espírito de loucura, nós vamos quebrar não só aquilo que pode trazer, tá? Não só aquilo que pode no espírito de loucura. Nós não vamos quebrar só aquilo que pode bloquear o âmbito dimensional da imaginação, porque aonde que está a imaginação? É algo invisível, mas você, né, está acontecendo dentro da sua mente. A imaginação, a criatividade. Então, tem gente que fala assim, eu não consigo imaginar, eu não consigo ir nas dimensões. Por que não consegue? Certo? Então, é isso. Ok? Então, nós vamos, tá? Nós vamos fazer libertação dessa área. E nós vamos também quebrar todo espírito de enfermidade da cabeça, dos lóbulos. Eu vou orar dentro da cabeça, quebrando tudo, tá? Então, vai ser uma oração poderosa, certo? Muitas pessoas também, o Senhor tá me lembrando aqui agora, tá? Muitas pessoas também, elas acabam vivendo debaixo desse espírito de loucura, e aí isso começa a ser passado como uma maldição hereditária, certo? Outra coisa importante, muitas pessoas que sofrem obra de feitiçaria, de bruxaria, e sofrem do espírito de loucura, porque essa é uma alta magia. Como que eles fazem essa alta magia? Eles pegam um crânio, pegam o nome dessa pessoa, coloca dentro do crânio e faz um trabalho para essa pessoa ficar louca e perder a sua sanidade mental. Então nós, nessa oração, nós vamos quebrar esses tipos de trabalho que é feito na cabeça. Aí eles pegam um crânio humano, pegam o nome da pessoa, derrama sangue. Isso é alta magia. E essa pessoa fica louca. Enquanto esse crânio estiver ali, o nome estiver ali, esses espíritos de loucura estão agindo. Então, gente, é uma área que tem muita dificuldade de libertação. Primeiro, a pessoa que está debaixo do espírito de loucura, ela não é mais consciente de si. Eu vou falar para você. O maior problema, olha, eu vou trazer um exemplo aqui para você entender. Quando nós estamos falando do espírito da área sexual, essa pessoa, ela tem desejos exacerbados, mas ela sabe que aquilo ali é errado. Ela tem a consciência de sair daquilo, ela quer sair daquilo. Mas presta atenção, quando a pessoa está debaixo do espírito de loucura, ela não tem consciência que ela está debaixo desse espírito. Porque
O demônio já manipulou o subconsciente dela completamente e ela já não tem mais lucidez da sanidade mental dela verdadeira. Então, como que acontece a libertação? Alguém paga o preço por essa pessoa. Alguém entra no campo de batalha por essa pessoa. E aí é o que eu falo. Um dia foi até a Bia que perguntou pra mim. Para entrar nesse campo, não entra de qualquer jeito, não entra com brecha, não entra de qualquer forma. Por quê? É paulada, é chicote. Você vai mexer com uma pior caça de demônio que existe. Aí eu pergunto, o esquizofrênico. Não tem, gente. Gente, aí você fala assim, mas Deus, ele não pode curar? Ele pode. Mas isso tem que partir da misericórdia total dele. Então, do dia para o outro, um esquizofrênico, que era esquizofrênico, pode acordar lúcido. Bem, mas vamos lá. O que acontece? Uma pessoa debaixo do espírito de loucura, ela perdeu a sua sanidade mental completamente. Perdeu, não tem. Então alguém tem que quebrar essas muralhas. Primeiro vai ser quebradas as muralhas. É um processo árduo. Esse tipo de libertação com alguém que sabe orar estrategicamente, de forma rápida pode durar 6 meses. De forma longa pode durar até 1 ano e meio. A minha pergunta para você é: você está disposta a guerrear por alguém assim? Você está disposto a comprar esse tipo de guerra? Porque é alguém que você tem que estar ali, orando, jejuando. Então, geralmente, quem é liberto do espírito de loucura é sempre pela esposa, pelo esposo, pela mãe, pelo pai, que entra no campo de batalha porque ama demais aquela pessoa, certo? E assim, né? Assim acontece, certo? A gente vai ver ali, né? O menino endemoniado que convulsionava. Aí ele foi liberto, a convulsão parou. Mandaram pra mim que tem uma menininha que foi liberta, vomitou demais agora nas orações da madrugada e parou de convulsionar. Mandaram pra mim, coisa mais linda, né, Nani? Mandaram pra nós, não sei se foi pra mim, se eu vi, que uma menina que convulsionava, tá? Ela foi liberta. E ela, nossa, eu achei maravilhoso, meu Deus. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Então, gente, vamos, né? Vamos se aprumar aí na oração da madrugada. Nós já estamos no dia 17, certo? Essa madrugada nós vamos orar contra o espírito de procrastinação, que é o trono de Belfegor, o demônio da preguiça. Esse trono é difícil de quebrar. Mas nós vamos quebrar ele hoje no nome de Jesus, essa madrugada. E vai ser tremendo. Amém? Certo? Olha, eu vou falar pra você. Só de falar sobre esse espírito de loucura, eu perco a linha de raciocínio. De tão opressão que é. Tá? De tanta opressão que é. Ok? Então, é um demônio que atua na mente, transtornos mentais. Existem aqueles que são atrelados a diagnósticos físicos? Sim, gente, existe. Existe coisas, existe sim a enfermidade física, mas também existe muito acometimentos espirituais, certo? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Então, nós terminamos hoje, nós lemos Gênesis até o 3, aí conta mais 6 capítulos e amanhã nós vamos... Então, 3 mais 6, 10. Então, amanhã nós vamos ler o capítulo 11, certo? Então, amanhã é o capítulo 11 de Gênesis. Amém? Então, você leia em casa hoje no nome de Jesus, tá? A oração da madrugada, gente, tá, o link tá nos meus stories e também está no link aí da minha bio. É 2h45, ok? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, tá? Para os meus alunos, vocês têm até hoje, à meia-noite, para fazer a prova, certo? Beijo no seu coração. Jesus te abençoe poderosamente.